Fala pessoal, vamos chegando que tem bastante coisa para a gente falar do Internacional nessa quarta-feira. É primeiro dia de Miguel Ángel Ramírez no comando dos treinamentos, o grupo principal, né, se reapresentou. Miguel Ángel Ramírez que tem data, né, prevista para estrear já no comando técnico do Internacional em jogos oficiais. Paulo Brax também deu entrevista ontem para o canal Vozes do Gigante, falando sobre as negociações do Internacional, dando várias informações sobre o mercado de transferências colorado. Ele e também Alessandro Barcelos, que mais ou menos no mesmo momento em que o Paulo Brax dava essa entrevista pro Voz do Gigante, Alessandro Barcelos, presidente internacional, estava dando uma entrevista para a TNT Sports e também comentou, né, sobre uma negociação do Internacional. Então vem chegando, eu sou o Gregório Farias, esse canal é o canal Farias Colorado. Agora, né, estamos há poucos dias no YouTube, já estávamos, né, um período um pouquinho maior de alguns meses no Instagram. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Nunca se esqueça disso para impulsionar o nosso conteúdo a mais colorados. Miguel Ángel Ramírez finalmente, né, foram 10 dias de folga para o grupo principal que pareceram uma eternidade, mas Miguel Ángel Ramírez começou o seu trabalho no Internacional oficialmente, junto de sua comissão técnica. Ontem, o grupo principal colorado se reapresentou na segunda-feira, todos foram submetidos a testes rápidos, né? E ninguém testou positivo. Com isso, ontem o grupo principal inteiro, né, se reapresentou para testes físicos e exames médicos pela manhã, e pela tarde Miguel Ángel Ramírez foi para o gramado e já comandou seu primeiro treinamento, né, como técnico do Internacional. O espanhol, como não poderia ser diferente, comandou uma atividade, né, pelas imagens que vazaram, né, não foram, voluntariamente disponibilizadas pela assessoria da imprensa internacional. Foi um treinamento com trocas de passes, né, jogadores trocando passes e se movimentando para uma outra situação, o famoso toque me voe. E então, a partir disso, né, a gente já começa a imaginar como deva ser, né, esses primeiros momentos do Internacional com Miguel Ramírez, que tem, né, um curto espaço de tempo, um relativamente curto espaço de tempo até a estreia na Libertadores, para começar a implementar o seu estilo de jogo, que era bem diferente daquele que vinha sendo, né, praticado com Abel Braga e até mesmo com os treinadores anteriores ao próprio Abel, uma vez que o Miguel Ángel joga, né, num estilo de jogo de posição, em que os atletas, né, não se movimentam de maneira aleatória no campo, né? Eles costumam ter movimentos pré-definidos para confundir a marcação, para abrir espaço na troca de passes, mas geralmente, né, circulando entre as posições previamente estipuladas no esquema tático, no caso 4-3-3. Quero dizer com isso que geralmente o ponta direita, quando ele sai da ponta direita para fazer alguma movimentação, essa posição que ficou vaga, ela acaba sendo ocupada por algum outro jogador que se movimenta, enfim, né? São raros os momentos em que num jogo de posição as movimentações são aleatórias, e o próprio Guardiola já dizia muito bem isso, ele que é, nesse momento, o mestre no jogo de posição no futebol mundial, dizia que até a intermediária de ataque, os jogadores têm que cumprir realmente, né, a risca o esquema tático do jogo de posição, e mais perto do gol aí eles podem ter um pouco mais de liberdade, mais criatividade para superar as retrancas, enfim, para vencer marcações mais encaixadas. Mas, né, seguindo nessa linha, o Paulo Brax ontem deu entrevista para o canal Vozes do Gigante, e lá ele deu diversas informações importantes sobre também Miguel Ángel Ramírez. Ele falou que o Paulo Guerreiro ele tinha condições de jogo na segunda-feira, mas que o próprio Miguel Ángel e a comissão, enfim, queriam que no treinamento de terça, no caso ontem, o Paulo Guerreiro estivesse 100%, então acabou que o Paulo Guerreiro não foi utilizado no jogo, né, para ter maiores condições no primeiro treinamento. Não sei, talvez, né, para
para a própria comissão ter uma noção mais fidedigna de qual seja, né, qual seria então a real condição física do guerreiro, né, nesse momento após ele se recuperar, né, de uma lesão grave que ele sofreu no início do Campeonato Brasileiro passado. Naquele mesmo momento, Alessandro Barcelos dava entrevista para a TNT Sports, né, canal que até a temporada que acabou, né, de terminar do Campeonato Brasileiro era o canal que transmitia os jogos do Inter, antigo esporte interativo, e na TNT Sports, que a partir desse ano, 2021, não transmitirá mais, né, o Campeonato Brasileiro do Internacional que volta para a Sport TV, mas não é bem isso, ponto. O Alessandro Barcelos, naquele momento, informou que efetuou um telefonema para o presidente de São Paulo, dizendo que o Internacional não tem proposta nenhuma, que não está, né, interessado em Gabriel Neves, jogador no qual a gente especulava que estava até um pouco, né, mais próximo do Internacional, uma vez que o São Paulo dizia estar, né, saindo dessa negociação. São Paulo, que há pouco tempo era a equipe mais interessada no futebol do volante uruguaio. O Gabriel Neves, que conforme informação do seu próprio empresário e também de dirigentes do Nacional do Uruguai, estava com uma proposta sim do Internacional, mas o Alessandro Barcelos disse que o Internacional não fez proposta por esse jogador, assim como o Paulo Brax, no canal Voz do Gigante, acabou informando, né, falou com todas as letras que nesse momento o Internacional não tinha proposta na mesa do Nacional para o Gabriel Neves, porém não descartou que futuramente, seja, não falou se um futuro próximo ou um pouco mais distante, o Gabriel Neves, né, não possa vir a ser, né, reforço internacional, porque é um jogador que agrada ao Paulo Brax. Outro jogador que ele disse que agrada e confirmou sim as negociações com esse atleta é o Carlos Palacios, ponta direita de 20 anos, da União Espanhola do Chile, e também já convocado para a seleção principal de seu país, apesar da pouca idade, né, o jogador chileno, que ontem esteve em campo pela Libertadores pela União Espanhola, na vitória de 1-0 sobre Independiente del Valle, né, justamente a última equipe treinada pelo treinador do Internacional, Miguel Ángel Ramírez. Carlos Palacios, que apesar de ser ponta direita, ontem acabou atuando centralizado, e com a camisa 10 a União Espanhola venceu por 1-0, apesar de na partida o Independiente del Valle ter sido bem superior, né, teve o domínio total das ações, não conseguiu fazer o seu gol fora de casa e acabou sendo castigado num escanteio, né, tomando um gol contra e perdendo a partida por 1-0. Agora tem a volta lá na altitude, né, onde tem tudo para reverter esse placar da União Espanhola, até porque foi muito superior no jogo mesmo. E olha, tô para dizer que pela qualidade de jogo do Independiente del Valle, tem time gaúcho que está na pré-libertadores que, se acabar pegando os equatorianos, é capaz de ficar no meio do caminho e não chegar nem na fase de grupos. Vocês sabem de quem eu estou falando. Pois bem, então o Paulo Brax confirmou interesse no Carlos Palacios, a negociação está bem avançada, deve haver, né, um encaminhamento para esse acerto ser anunciado nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Carlos Palacios deve sim ser novo jogador do Internacional. Outra negociação confirmada pelo Brax foi de Gustavo Grossi, né, para ser o gerente geral da base colorada. Gustavo Grossi, que vem do River Plate, e conforme o próprio Brax, e conforme, né, já se especulava também, né, já se falava na imprensa argentina, na imprensa nacional, era o braço direito de Marcelo Gallardo no River, e nesse processo de reconstrução de um River que sai da Série B para ir para o mais alto patamar na América do Sul, se tem dois nomes a serem citados como fundamentais, né, nesse River Plate. Um deles é o do próprio treinador Marcelo Gallardo, né, para a maioria das pessoas o melhor treinador em atividade na América do Sul, e o outro nome seria mesmo, né, o de Gustavo Grossi, que tem tudo para ser aí anunciado nos próximos dias, pelo Internacional, para ajudar nessa prospecção de atletas da base, nessa transição, enfim, né, para revolucionar mesmo as categorias de base internacional, que já são excelentes, né, para ficarem ainda melhores. O Internacional se consolidar como um clube revelador de grandes craques. Se você ainda não viu, né, eu fiz um vídeo dias atrás aqui no canal falando sobre o Grossi e dando maiores detalhes aí sobre como seria, né, esse trabalho dele no Internacional, o que mudaria, né, no Internacional.
Pois bem, outra informação importante dada pelo Brax ontem foi que de 2020 para 2021, o Internacional já teve uma redução de cerca de 2 milhões de reais mensais na sua folha de pagamentos, né, com saídas de jogadores como o D'Alessandro, Musto, recentemente agora o Leandro Fernandes, também, né, empréstimos e reempréstimos de atletas, aí o próprio Zeca rescindiu ontem, o Dudu já havia rescindido e ele que era emprestado para o Atlético Goianiense e uma parte do salário era paga para o Inter. Tem o próprio Natanael, né, com uma tentativa de ser reemprestado ou de acabar rescindindo o Internacional, outro salário que pesa bastante, mas aí o Brax deu essa informação importante de quase 2 milhões a menos na folha. É a estreia de Miguel Ángel Ramírez, é a informação mais importante desse vídeo e foi dada pelo Brax também nessa entrevista. Ela deve ocorrer no domingo. Internacional enfrenta o Ipiranga de Erechim no Beira-Rio e caso os entraves burocráticos sejam superados, a tendência é que o treinador espanhol faça a sua estreia na Casa Mata Colorada, né? São questões a serem resolvidas com a CBF, né? Para que ele possa estar, né, autorizado, mais ou menos como se fosse, no caso de um atleta, o nome sair na bid, para ele poder, né, estar presente em campo. Caso ele esteja em campo, a tendência é que o Inter vá com sua equipe principal, não se sabe se o time titular ou reserva, provavelmente o titular, uma vez que, né, na partida seguinte o Internacional vai jogar fora, e a tendência é o Inter usar os titulares no primeiro momento dentro do Beira-Rio, até para evitar, né, algum gramado pior no interior do estado. Mas caso o Miguel Ángel, né, não esteja possibilitado por essa questão burocrática de estar na Casa Mata, a tendência é que quem vá a campo contra o Ipiranga seja novamente, né, o time sub-20 treinado por Fábio Matias. Eu gostaria de pedir que você, se ainda não deixou o like no vídeo, deixe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu sou o Gregório Farias, esse é o canal Farias Colorado. Todo dia, né, um vídeo novo.